defensivo agrícola, pesticida, biocida, produto fitofarmacêutico, veneno. O que não falta é nome para os agrotóxicos. Produtos químicos sintéticos utilizados na agricultura para matar fungos, insetos, bactérias, larvas, carrapatos, sobre a justificativa de controlar as doenças provocadas por estes vetores e de regular o crescimento da vegetação no ambiente rural e urbano. No Brasil existem 4.644 agrotóxicos registrados, sendo que 33% foram liberados no governo Bolsonaro, sendo o país assim campeão mundial do uso de agrotóxicos. Para ativistas da alimentação saudável, isso indica que o governo Bolsonaro foi conivente com contaminações e doenças e amigo da agroindústria e de empresas produtoras de veneno. O alto uso de agrotóxicos no Brasil possui relação com o modelo de agricultura predominante, presente desde a época da colonização, que é a monocultura para a exportação de matéria-prima. A ação dos agrotóxicos sobre a saúde humana costuma ser deletéria, muitas vezes fatal, provocando desde náuseas, tonteiras, dores de cabeça ou alergia, até lesões renais e hepáticas, cânceres, alterações genéticas, doenças de Parkinson. A sua ação não afeta apenas os seres humanos, mas o ambiente em geral. O seu uso ocasiona a contaminação das águas, do solo, além de contaminar outros organismos, como insetos, peixes e pássaros. Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Profissão Repórter. Meu nome é Roberta Cabrini e hoje eu vou entrevistar uma moradora da Vila dos Milagres para conversar um pouco com ela sobre os agrotóxicos, seu uso, aquisição e também o descarte. E essa moradora prefere não ser identificada. Olá, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então, eu gostaria de saber como é que a senhora faz a aquisição desses agrotóxicos. Então, eu vou aqui na casa de agropecuária, falo a eles o problema que eu estou tendo na minha plantação e aí eles me indicam o agrotóxico que eu devo utilizar na minha plantação. Então eu vou, trago ele para casa e aplico nas minhas plantas. Mas não tem nenhum receituário, não? Não pede nem para comprovar que eu sou trabalhadora rural. Chego lá, falo o problema que está ocorrendo na minha plantação, que eu não estou conseguindo produzir muito, e aí ele diz, olha, dona Maria, esse aqui é o adequado para o seu problema. Então, e como é que você faz a aplicação desse agrotóxico? Então, aqui, ó, eu pego ele, vem nesses vasos, aí eu destapo, faço uma quantidadezinha, boto na bomba de caixa e saio aplicando assim, ó, no mato, porque às vezes esses matos aqui, ó, eles ficam no meio das minhas plantações e interferem na minha quantidade de produto final. Mas durante a aplicação, você acaba utilizando algum equipamento de segurança, você ou seu marido? Às vezes eu boto uma camisa de sol, uma bota, um chapéu por causa do sol. Máscara eu quase nunca uso, porque fica me sufocando demais. Aí eu prefiro não usar. Só uso isso mesmo. E para fazer o descarte após o uso do agrotóxico, do vaso, né, no caso? A gente cava um buraco assim, no fundo da casa, que é para as crianças não chegarem perto, né? E enterra eles dentro. Esse é o melhor método que a gente utiliza. Mas a senhora vê algum perigo para isso? Não, até hoje nunca aconteceu nada não, então a gente continua fazendo desse jeito. Ah, então muito obrigada pela sua contribuição. Então, como podemos ver, a gente observa que os moradores eles não têm muita ciência dos riscos que os agrotóxicos podem causar, tanto para suas famílias, tanto para eles que fazem a aplicação. Obrigada. E agora, vamos ficar um pouco mais por dentro de alguns dados sobre os agrotóxicos. Iniciando, então, nós temos que menos de 10% dos agrotóxicos aplicados por pulverização atingem os seus alvos. Ou seja, apesar desse contato direto, observamos que a maior parte ela é retirada através de águas da chuva ou até mesmo da irrigação, e isso faz com que essa água que está contaminada percorra o solo e através do processo de erosão ou lixiviação acabe levando esses tipos de agrotóxicos para os lençóis freáticos, causando altas taxas de contaminação. Além disso, nós vamos observar que em 2014 foi registrado através da SINAM, que é um órgão que faz essa fiscalização,
uma incidência e notificação de intoxicações por agrotóxicos, sendo que nós vamos observar que 6,26 casos foram noticiados a partir de 100 mil habitantes. Além disso, podemos observar que entre os anos de 2007 a 2015, 84.206 casos foram notificados. Lembrando que os estados que tiveram mais incidência foi Tocantins, com destaque também para o Espírito Santo, Paraná, Roraima e também o Goiás, sendo que isso apresentou um dobro do uso de agrotóxicos, como a gente vai observar em outros estados. Aqui é um gráfico, que mostra o quantitativo de agrotóxicos utilizados nas lavouras, observando também que eles foram comercializados. E aí a gente vai observar que os estados que obtiveram maior incidência são justamente aqueles que possuem grandes monoculturas. A exemplo de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui já a gente vê um gráfico sobre a notificação de intoxicação por agrotóxicos com proporção em relação ao sexo, onde os homens são mais atingidos, mas observamos também as mulheres sendo atingidas, principalmente aquelas que trabalham em lavouras, sendo que nós vamos observar que elas também são responsáveis geralmente pela limpeza da roupa de seus maridos, o que causa também uma contaminação indireta, gerando vários tipos de doenças crônicas. Esse outro gráfico aqui, ele já está relacionado com a incidência de intoxicação por agrotóxicos nas unidades federativas, sendo que a gente vai ver que os raticidas, eles tiveram um alto grau de incidência, também sendo relacionados a doenças crônicas, ou seja, a longa exposição. O último gráfico que podemos ver aqui são em relação às quantidades, ou seja, o quantitativo de agrotóxicos que foram utilizados nos últimos anos, onde podemos observar que de 2007 a 2014 essas taxas subiram de forma demasiada, significando um aumentativo de 124%. Já nessa tabela, nós podemos observar os químicos que são mais utilizados, durante as monoculturas, nas lavouras. E aí a gente vai ver que o glifosato, ele vai ser o que tem maior incidência. No entanto, ele está sob revisão pela Anvisa, devido ao fato de ter um aspecto cancerígeno. Por fim, podemos falar do DDT, que foi bastante utilizado para controle de pragas ou até mesmo em doenças na guerra, como para acabar piolhos, que eram transmissores de alguns tipos de infecções, sendo que ele tem um problema relacionado ao sistema nervoso. Hoje em dia ele é proibido, apesar de a gente ainda ver que durante alguns testes ele aparece em alguns tipos de agentes químicos ou em agrotóxicos. Em 2013, um avião pulverizador da empresa Aerotex Aviação Agrícola despejou uma quantidade de um inseticida em gel pleno da multinacional Syngenta sobre uma escola rural do assentamento Pontal do Buriti, do município de Rio Verde, estado de Goiás, localizado a menos de 50 metros de uma plantação de milho e soja. Acho que foi na primeira, segunda vez que ele jogou, bateu em nós. Teve uma hora que passou pertinho do balanço lá, a gente viu o veneno derramar, assim, em cima de todo mundo. Aí foi nessa hora que nós viu, que deu pra ver direitinho, aí nós todo mundo saiu correndo. Eu mesmo estava passando perto do balanço, aí eu agachei, tá na hora, que foi tão muito veneno, nós deu pra ver direitinho. Aí todo mundo saiu correndo nessa hora. Temos também os efeitos dos agrotóxicos na saúde, podendo ser estes efeitos crônicos e efeitos agudos. Em relação aos efeitos crônicos, temos como consequências problemas respiratórios graves, aborto. Os agudos podemos citar os efeitos através da pele, como ardência e alergias, através da respiração, como dificuldade de respirar e ardência no nariz. O alarmante uso de agrotóxicos no Brasil atinge 70% dos alimentos, mais da metade das substâncias usadas aqui é proibida em países da União Europeia e nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos.
Desses, segundo a Anvisa, 28% contém substâncias não autorizadas. Segundo a legislação brasileira, os produtos formulados só podem ser comercializados por meio do receituário agronômico, prescrito por profissionais habilitados. O rótulo e a bula podem auxiliá-los nessa função, indicando o uso adequado e instruindo como diminuir os impactos adversos ao meio ambiente e à saúde humana. Porém, nem sempre estes trazem as informações de forma clara, sobretudo para os trabalhadores rurais. Mas o que podemos fazer para melhorar a situação do uso do agrotóxico? Podemos adotar técnicas agroecológicas, substituir o uso de agrotóxico pelo uso do controle biológico. Podemos também orientar esses trabalhadores rurais sobre o uso dos EPIs, que é de fundamental importância para a sua proteção, como também orientar esses trabalhadores como proceder em caso de algum acidente com o agrotóxico, pois a saúde merece sim importância e o nosso ambiente merece ser preservado.